Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, olá, você que chega com a gente aqui no Verifica, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da nossa série especial sobre o coronavírus. Você já sabe, eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e o Verifica é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. E quem sempre me acompanha nessa árdua missão, né, sempre ligado aqui comigo, é o meu parceiro, Gilberto Scofield Jr., diretor de estratégia e negócios também da agência Lupa. E aí, Gil, como estamos nessa semana? Tudo bem, guria, tudo ótimo. E o chato, eu acho muito chato, é que a desinformação sobre a pandemia não dá descanso, gente. Tem até coisas surreais que vocês vão ver agora, bem surreal mesmo, e a história de como o novo coronavírus é transportado por trem. Esse boato é muito, muito, muito bizarro, né? Tipo, o coronavírus foi ali na bilheteria comprar um ticket. Isso! E aí saiu andando de trem por aí, Isso. né? Isso. Nossa, é muito Linda. Sem noção. Daqui a pouquinho a gente comenta melhor esse caso, né? E falando agora de informação verdadeira, Gil, tu sabia que as pessoas com sangue do tipo O têm menos chance de contrair a Covid-19 do que as que têm o sangue tipo A? Bom, eu só não fico feliz porque a gente tá no meio da pandemia, mas o meu sangue é do tipo O. Enfim. Mas eu não sei, posso estar enganado, mas se não me engano, isso foi especulado lá no início da pandemia, mas naquele terreno dos rumores, das boatarias que circularam no início da pandemia sobre origem, sobre tipo, sobre contágio, enfim, não tinha nada certo. É, isso mesmo. Mas agora a gente já tem mais evidências, tá, Gil? Um estudo recém-publicado da Universidade de Kiel, na Alemanha, confirma que as pessoas que têm sangue tipo O são, de fato, menos propensas à Covid-19. O Lupa na Ciência detalha essa novidade e explica o que ela significa na prática. Yay! Bom, mas por falar em ciência, guria, as informações falsas não dão trégua à pobre coitada da cloroquina. E sua prima hidroxicloroquina também, coitada. Já a gente esclarece 2 boatos sobre esse remédio que virou pivô da polarização política do país, tá? Um deles é sobre uma distribuição gratuita na Europa e o outro diz que ela foi usada pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, em seu tratamento da Covid-19. Esse é um tema aí, né? As vacinas e os tratamentos ligados ao coronavírus são alvos constantes, né, Gil? De especulação, desinformação, como a gente tem visto toda semana aqui no Verifica. Por isso que a gente foca nessas confusões toda vez que a gente se encontra, né? E quem sempre tira dúvidas dos nossos ouvintes sobre esses e outros temas, você já sabe, é a nossa repórter Natália Afonso. O que ela é, Gil? A máquina, o mito. Inclusive, ela botou um quiz no Instagram dela, perguntando se você ouve falar em Natália Afonso, do que você se lembra? Eu, obviamente, respondi: a máquina, o mito. É isso mesmo, ela mesma. E hoje ela bate um papo com o médico e infectologista André Siqueira, que vai estar, então, daqui a pouquinho aqui com a gente no Verifica. E o podcast também traz a cada semana uma notícia boa, né? Só de miséria a gente não vive, não. Para ajudar aí a manter o astral, a fé, pelo menos, nos dias melhores. Hoje a gente fala sobre uma iniciativa de 2 moradoras da Rocinha aqui no Rio de Janeiro. Elas criaram no Instagram um diário da pandemia, com histórias, personagens e informações super legais e super úteis sobre a doença. É isso aí, muito útil em tempos como esse, né? Para dar um alívio aí no nosso dia a dia, mas também informar, né? Trazendo informação aí de qualidade. Bom, então, se liga, fica aí com a gente, que o 12º episódio do Verifica Especial Coronavírus está começando agora. Bom, Gil, antes da gente começar, então, a esclarecer as informações importantes aqui sobre o coronavírus, a gente faz sempre aquele rápido balanço, né, de qual é o estado das coisas no momento que a gente está gravando esse episódio, né? Os números indicam um cenário ainda bem preocupante, né? A gente não quer virar profeta do apocalipse, né, Gil? Não é nada verdade. disso. Mas a gente quer, né, muito, como todo mundo, que esse pesadelo aí que a gente está vivendo acabe logo. Por isso a gente
vem nessa luta aí contra a desinformação, que piora ainda mais toda essa crise que a gente está vivendo nesse momento, né? Pois é. E aí, no meio desse hiperdeprê, né? Essa situação hiperdeprê, é que o Verifica também traz aí sempre algumas novidades bacanas e dica pra gente enfrentar melhor esse momento de crise, né? A gente tem que tentar dar um respiro, né? Se você tá nos acompanhando aí nessa temporada, sabe que nos últimos 2 episódios a gente deu algumas dicas aí para você aproveitar melhor essa quarentena, de séries, livros, até aplicativos, né? A Nath falou aqui de alguns aplicativos. Então volta aí nos episódios, no 10 e no 11, que a gente deu algumas dicas mais leves, né? E fica aí essa tentativa de tornar a quarentena um pouco mais aprazível, vamos dizer assim. Né, exato. Gil? A palavra é essa. Bom, o problema, né, que a gente não está tentando maquiar, mas o problema que de fato existe é que os contágios do coronavírus seguem se multiplicando, né, em toda a América e principalmente aqui no Brasil. O país já está caminhando aí para 1,5 milhão de registros da Covid-19. Toda vez que eu falo esse número, eu me lembro, assim, lá quando a Lupa publicou sua primeira checagem, 24 de janeiro, a gente ficava pensando assim, não vai ser tudo isso, né? A gente tem que estar atento, mas não vai ser tudo isso. Mas agora longe. A gente já tem 1,5 milhão de registros de Covid-19. E agora, na atualização das 13 horas, hoje é quarta-feira, que dia? 2 de julho? 1 de julho? Meu Deus, eu tô completamente perdida no calendário. Mas hoje, então, é quarta-feira, 1º de julho, e na atualização das 13 horas, agora são 13h20, na atualização das 13 horas, do consórcio de veículos de imprensa, que está monitorando os números junto às secretarias de saúde, né, secretarias estaduais de saúde, a gente acabou de cruzar a marca de 60 mil mortes por coronavírus, né, pelo novo coronavírus no Brasil. São 60.194 mortes pela doença. O Brasil é o segundo país mais atingido pela pandemia, atrás somente dos Estados Unidos, onde o número de contaminações aí já passou de 2,5 milhões. Não tá fácil, né, Gilberto? Não tá. E a pior é o seguinte, a gente também tem que manter um olho sobre o que está acontecendo na Ásia e na Europa, em termos de reabertura, né? Porque a gente está vivendo reabertura aqui no Brasil e a coisa está sendo feita assim meio... Eu não sei, os prefeitos e governadores falam de aconselhamento científico e tal, mas eu duvido muito que o aconselhamento científico sério, sabe, recomendaria a reabertura em lugares onde você não teve ponto de virada da curva de contágio nem de morte. Uhum. Então, assim, o que a gente vê na Ásia e na Europa é isso, uma volta dos casos e novos fechamentos depois de já terem sido anunciado a reabertura, né? E esses continentes, né, tanto na Ásia quanto na Europa, já registraram vários novos surtos da doença. É isso aí. E por falar na Ásia, né, Gil, alguns cientistas chineses já estão alertando para uma nova variação da gripe suína que está atingindo o país e que pode gerar uma nova pandemia. Né? Gente, overdose de calamidade, cá entre nós, né? A gente está esquecendo do tal do gafanhoto que estava ali no sul do país, eu nem sei onde é que ele está agora. Alguns dizem que está vendo para o Uruguai, outros dizem que está vendo para o oceano, eu não sei. Sim, mas enfim, é uma coisa bíblica, eu diria. Não, e a ventania que está vindo aí também, que a gente teve casos, né, em Santa Catarina, um ciclone bomba. Essa no Rio Grande madrugada, do Sul, né? Também, né? Essa madrugada aqui no Rio de Janeiro ventou bastante. Parece realmente aquela coisa das pragas do Egito, né? A gente está vivendo um momento meio bíblica, meio doido, né? Bom, mas vamos com calma, porque, por enquanto, o grande inimigo que a gente tem a combater continua sendo o coronavírus e a gente não pode relaxar ainda, né? Temos que manter aí o distanciamento social, tem que usar máscara, tem que continuar fazendo uma boa higiene das mãos, de todas as compras, né, quando a gente chega em casa. E, obviamente, tem que se cercar de informações verdadeiras, não é? E é para isso que nós estamos aqui, certo? Bom, pior que tem cada boato absolutamente surreal, e eu queria falar daquela história de que o coronavírus, o novo coronavírus, estava sendo transportado por trem. Eu acho isso, assim... Gente, de uma simplicidade, digamos assim, na abordagem
de como se transporta um material, né, que tem algum risco, né, biológico, é realmente incrível, inacreditável. Não, é sem nenhuma lógica, né? Os boatos que a gente tem visto sobre a criação artificial do vírus ou de como ele se propaga, enfim, eles são bem recorrentes, né? Mas esse talvez seja um mais bizarro entre os que a gente tem visto. Então, vamos esclarecer? Me conta aí. Bora, olha só, esse caso eu acho beira muito ridículo. Circula nas redes sociais uma foto de um vagão, onde está escrito, simplesinho, um vagão assim, enferrujado, vagão desse de transportar líquido, tá, gente? Onde está escrito assim na lateral, Covid-19. Ou seja, como se você fosse transportar. Eu não consigo não rir. Num vagão de transporte líquido, simplesinho, velho, inclusive enferrujado, e botasse assim na lateral, Covid-19, pá, botaram ali e escreveram. A imagem, essa imagem, né, está sendo usada para sustentar a tese de que o coronavírus foi criado em laboratório e vive aí sendo transportado de trem de um lado para o outro, né? Na verdade, que ele já isso foi anterior, né? A tese era que ele era transportado de trem antes de ficar sendo conhecido e se disseminar pelo mundo. Não, seria cômico se não fosse trágico, né? Exatamente. Eu fico pensando assim, a pessoa que criou o coronavírus, tô viajando, tá? Isso aqui não tirem de contexto o que eu tô dizendo. Imagina a pessoa que criou o coronavírus. Não, vou botar aqui uma etiqueta Covid-19 nesse trem para todo mundo saber que eu tô transportando esse negócio aqui, né? Não, olha, a conspiração não se sustenta nem na conspiração, né? Porque, assim... É isso. E, logicamente, tá? Essa imagem, ela é uma montagem, né? A equipe da Lupa confirmou que essa foto foi editada digitalmente. A identificação original que tinha nesse vagão, desse trem, né? É de uma empresa ferroviária. Ali, fica na lateral esquerda do vagão. Ela foi apagada e foi trocada, então, pela palavra Covid-19. Pois o vagão da foto, para deixar claro essa história, o vagão da foto pertence, na verdade, a uma empresa americana de transporte, GATX, com sede em Chicago, né? E tem um detalhe, essa identificação na lateral do trem corresponde à placa do veículo, certo? Isso pelas leis americanas de transporte ferroviário. Nesse caso, ela deve conter até 4 letras. Ou seja, a palavra Covid, inclusive, seria incompatível com o que determina esse código, que tem só 4 letras. Coisa boa a gente falar com uma pessoa que entende de trem, né? Menina, ela tá sabendo tudo de trem. Já explicou tudo. Tem que aprender, gente. Imagina, o que eu fiz foi pegar a cola aqui da apuração da nossa equipe da Lupa. Tá? Eu aproveito até, inclusive, para lembrar para os nossos ouvintes, para nosso ouvinte, que vocês podem encontrar mais informações sobre essa e outras checagens feitas pela Lupa no site da agência. O endereço você já sabe, www.lupa.news e tal. Mas eu gostaria de dizer que eu acho o trem um meio de transporte muito importante e lamento que a gente não possa transportar nós, passageiros, por trem mais no Brasil gigante desse jeito, né? Pena que aqui o transporte rodoviário predomina sobre o transporte ferroviário, o que eu acho uma pobreza de espírito. Para dizer o mínimo. Sim, porque o transporte ferroviário é, inclusive, mais barato. Claro, não mais barato. Não para transportar Covid-19. Covid, né? Imagina. Maravilha, enfim. Gil. Vamos, então, para o nosso segundo caso de esclarecido aí o transporte ferroviário da Covid-19, né, que claramente é falso. Vamos, então, para o nosso segundo caso dessa semana, que, na verdade, é uma checagem em dose dupla, né? Sim. São 2 boatos ligados à cloroquina e à fogueira política brasileira, né? Desde que esse remédio virou pivô da polarização política no país, ele tem frequentado especulações e boatos constantes, digamos assim. É isso aí, Gil. A ligação com a política fica bastante explícita na informação que está sendo propagada aí nas redes sociais de que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, usou a cloroquina no tratamento contra a Covid. Segundo a publicação que a gente identificou aí nos últimos dias, ele teria relatado isso à CNN Brasil, e o post ainda faz uma crítica a uma suposta proibição do remédio aos paulistanos. Pois é, tudo falso. O prefeito de São Paulo jamais disse que tinha tomado cloroquina.
O que aconteceu foi o seguinte, uma reportagem da CNN mostrou uma publicação do Bruno Covas no Instagram, no qual ele diz que estava seguindo a prescrição médica e tomando azitromicina para tratar a doença. Em nenhum momento a cloroquina é mencionada. É isso aí, Gil. O prefeito publicou essa mensagem no dia 15 de junho, 2 dias depois de ter sido diagnosticado com Covid-19 e começar o tratamento. A gente sabe que o Bruno Covas vem também num tratamento de um câncer, né? E ele teve Covid no meio desse tratamento, mas da Covid-19 ele já está até curado. Pois é, e tem mais. Bruno Covas não proibiu a cloroquina nos atendimentos médicos à população na capital paulista. Pelo contrário, ele autorizou a inclusão do remédio no protocolo de tratamento da Secretaria Municipal de Saúde. Bem lembrado, Gil. É bom a gente lembrar também que a Secretaria de Saúde de São Paulo não proíbe o uso da cloroquina em casos leves e moderados da Covid, mas também não recomenda, tá? O que se argumenta é que ainda a gente não tem aí comprovações científicas sobre a eficácia do remédio, né, nesse tratamento. Então, as secretarias estaduais e municipais de São Paulo é uma delas, tem mantido esse pé atrás aí, né? Não proíbe que use, mas também não recomenda como um tratamento obrigatório, né? É isso aí, Nath. Como a gente já esclareceu outras vezes, a cloroquina é aplicada no tratamento e na profilaxia da malária. Seu uso contra a Covid se mantém controverso na comunidade médica, tá? Já a azitromicina é um antibiótico. Ela trata doenças causadas por bactérias, ou seja, não tem um efeito direto sobre o coronavírus, mas pode ser útil para combater infecções bacterianas secundárias provocadas pela Covid. É isso aí, Gil. O uso da cloroquina contra o coronavírus segue muito controverso, também bastante limitado, né? Dá pra gente dizer. Ainda assim, tem muitos boatos aí que teimam em apontar esse medicamento como uma cura milagrosa para esse problema que a gente está vivendo agora, mesmo que a gente tenha vários estudos que indiquem, se não o contrário, que pelo menos não há grandes benefícios, né, em se fazer esse tipo de tratamento. Esse é o caso de um post que também está circulando, né, sobre uma distribuição gratuita do remédio em todos os países da Europa, mas não é bem assim, né, Gilberto? Pois é, Nath, mais uma informação falsa. Esse post no Facebook também exala a polarização política que se estende desde a campanha presidencial em 2018, fazendo uma crítica até ao ex-presidente Lula. A peça está lá, no site da Lupa, para você que nos ouve conferir. O que ela afirma, em outras palavras, é que a Rede Globo e o ex-presidente tentaram enganar a população e que a cloroquina está sendo distribuída de forma gratuita em toda a Europa, vejam vocês. É uma miscelânea, né? Uma miscelânea de críticas e meio que dispara para Lula, todos os Globo lados. E cloroquina, Deus me livre. Bom, são assuntos que normalmente geram muito engajamento, né? Quando a gente está tratando de desinformação. Então, meio que é uma peça bomba, assim. Mas o fato, Gil, é que a cloroquina e a hidroxicloroquina não estão sendo adotadas em larga escala na Europa. Alguns países, como a Itália, a França e Portugal, chegaram a proibir o remédio no tratamento da Covid-19. Em alguns outros países, as autoridades não proíbem, mas também não recomendam que se utilize a cloroquina contra o coronavírus, como é o caso da Alemanha, da Dinamarca e também da Bélgica. Pois é, já a Espanha segue o caminho oposto. Segundo o jornal El País, 85% dos pacientes com Covid naquele país são tratados com hidroxicloroquina. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde permite que o medicamento seja usado até por crianças e gestantes. Um levantamento da Folha de São Paulo, do dia 16 de junho, mostrou que 14 estados brasileiros utilizam a cloroquina em casos graves da doença e 6 utilizam a partir de casos leves da doença. É isso aí, Gil. A verdade é que ainda temos muita informação desencontrada, muita controvérsia em relação ao uso desse medicamento, né? Mas uma coisa é certa, não existe um remédio salvador para todo mundo, tá? Até porque um medicamento ou uma linha terapêutica que funciona com uma pessoa pode não funcionar com outra, né? Verdade. Por isso eu lembro a quem nos acompanha aqui no Verifica que é muito importante desconfiar de soluções milagrosas e ouvir sempre o que diz a ciência e a medicina. Pode até ser o que a gente gostaria de ouvir naquele momento, certo, né? Mas a gente fica
predisposto a tomar aquilo como verdade, porque a gente está muito afim de que seja, né? Mas é preciso entender que nem sempre aquilo ali é uma verdade de fato. Exatamente, Gil. E já que a gente está falando de ciência, vamos para o nosso Lupa na Ciência? Bora dar um sangue, então, no Lupa na Ciência. Gente, desculpa o trocadilho infame, é que hoje esse nosso quadro semanal explica a relação entre o tipo sanguíneo e o risco de pegar Covid. Eu vou te levar livre nesse trocadilho infame, tá? Não, eu falei até serinho para ver se não pegava, sabe assim? Tá bom. Vamos lá, Gil. Uma pesquisa liderada pela Universidade de Kiel, na Alemanha, tá? Confirmou essa suspeita aí levantada por 2 estudos preliminares em março e em abril. Ou seja, existe sim uma relação entre o grupo sanguíneo e a probabilidade de contágio pelo novo coronavírus. E vem cá, parece que as pessoas com sangue do tipo O, como eu, têm menos chance de contrair a doença do que aquelas do grupo A, como você. Não é isso? É isso mesmo, Gil. A pesquisa publicada agora em junho no New England Journal of Medicine revela que as pessoas com sangue tipo A, como eu, têm de fato uma probabilidade maior de contrair a doença. Essa probabilidade aí seria 45% maior do que a média. Essas pessoas com sangue tipo A também estão mais propensas a desenvolver sintomas mais graves da Covid-19, como a insuficiência respiratória, por exemplo. Já as pessoas com sangue tipo O, como tu, têm uma probabilidade de 35% menor de contrair a doença do que a média geral. E vem cá, por que isso? Bom, pergunta de $1 milhão, né? Os pesquisadores alemães chegaram a essa descoberta depois de comparar os genomas de pacientes com Covid e de pessoas saudáveis ou com sintomas leves, tá? Eles examinaram quase 4.000 voluntários e a diferença na chance de contrair a doença estaria associada a determinadas proteínas no sangue tipo O. Elas reconhecem logo proteínas estranhas, como as que existem na superfície do novo coronavírus e de bactérias e outros vírus, enfim, e isso ajudaria a combater esses micro-organismos mais rapidamente. Mas, por enquanto, essa explicação ainda está um pouco incerta, né? O que se sabe é que existem, então, algumas substâncias que favorecem, né, na composição do sangue tipo O, que favorecem o combate ao novo coronavírus. Então, você foi contemplado, Gilberto. Pois é, mas o que não significa que só porque eu sou O, eu já posso sair por aí barbarizando na aglomeração e na falta de medidas de higiene pessoal, tipo, né, lavagem de mão, higienização de ambiente, enfim, uso de álcool gel, é isso, né? Porque assim, a ideia também é de que, agora eu tenho vou sair por aí pelado. Não é exatamente isso. Não é isso, mas assim, vou confessar que na minha família todo mundo tem sangue tipo A e eu usei essa cartada, tá? Pra manter o pessoal em casa. Olha a manipulação. Não sai daí, não sai de casa assim como vocês estão saindo, porque quem tem sangue tipo A, que nem vocês, tem mais propensão a ficar doente. Então, assim, claro, né, que os pesquisadores estão alertando que uma menor propensão à doença não significa imunidade, como tu falou, né? Quem é do tipo O pode muito bem contrair, sim, a Covid e até desenvolver sintomas graves, enfim. Então, tem que tomar cuidado, igual a gente vem tomando, tá? Os cientistas constataram só que essa probabilidade é menor em relação a um outro grupo sanguíneo, não que ela é assim, não é vacina, tá, gente? Ter sangue tipo O não é vacina, tá? O resultado do estudo também não é para causar pânico em quem tem sangue tipo A, embora eu tenha tentado fazer isso com a minha própria família, desculpa mãe, desculpa pai, mas eu fiz, admito, tá? Gente, como também fala isso assim, com essa simplicidade? Mas é que a gente tem que lutar com as armas que tem, tu não conhece a minha família. Tá, então as conclusões que a gente tem desses estudos também não podem induzir aí quem não tem sangue tipo A, né, a relaxar os cuidados, como a gente já falou, né? Pois é, até porque os pesquisadores, pelo que eu percebi, também ressaltam que a relação entre o tipo sanguíneo e a doença precisa ainda ser mais estudada, né? E o mais importante, ela não exclui ou se sobrepõe a fatores de risco já conhecidos, tipo obesidade, diabetes, hipertensão, outras doenças crônicas, né? Por aí. É isso mesmo, Gil. Isso está bem frisado nesse estudo, tá? E, aliás, essas doenças
crônicas, que são as comorbidades, né, elas são muito mais determinantes do que o tipo sanguíneo para o risco de pegar a Covid e também desenvolver sintomas graves. Então tem que ficar atento a esse tipo de coisa, tá? Ou seja, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, tenha você sangue tipo A, tipo B, tipo AB ou O, não deixe de tomar todos os cuidados essenciais, como distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos e tal. Eles independem, obviamente, do tipo sanguíneo. É isso aí, Gil. E outro cuidado essencial, que a gente não cansa de lembrar aqui no Verifica, é se cercar das informações confiáveis, informações científicas, informações que tenham aí comprovações, né, e que possam nos ajudar nesse momento. Por isso a gente continua, como se diz, nessa vibe e chama ela, né? Sempre ela, né, Gil? Mas a máquina, o mito. Quem nos acompanha já sabe que a gente está falando da nossa querida repórter Natália Afonso. Ela traz a cada semana um papo com um especialista ou com uma especialista em saúde para tirar dúvidas dos nossos ouvintes. E hoje a nossa conversa da Nath, que também é nossa, né, é com o médico infectologista André Siqueira. Chega mais, Nath, tudo bem? O que tu tem aí pra gente hoje? Oi, Nath, oi, Gil, tudo ótimo. Conversei essa semana com o Dr. André Siqueira, que é pesquisador da Fiocruz e que faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Reunimos algumas dúvidas dos leitores e ouvintes da Lupa sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas para imunizar a população da Covid-19. E eu comecei a entrevista perguntando para o Dr. André por que o Brasil é o país foco para os ensaios clínicos das vacinas. Com as condições ideais, né, no momento, para o Brasil ser um local para testar as vacinas para a Covid-19, são a existência de grupos de pesquisa que têm experiência em conduzir ensaios clínicos, avaliando vacinas, e o alto número de casos, né, que você tendo um alto número de casos, é possível comparar a incidência da doença, a ocorrência da doença em quem foi vacinado. Em quem não foi vacinado, a gente fica sabendo a eficácia dela. E uma ouvinte da Lupa também perguntou quais vacinas serão testadas aqui no Brasil. Olha, até o momento, pelo menos 2 já confirmadas, né? A vacina de Oxford, que foi todo esse anúncio com a Unifesp, o governo federal em avaliar, em São Paulo e no Rio, e a vacina chamada Sinovac, que é uma parceria entre uma empresa chinesa e o Instituto Butantan, que também vai ser testada em diferentes cidades, né? Mas há outras vacinas progredindo o seu desenvolvimento que possivelmente vão ser testadas no Brasil também. Eu até olhei hoje na tabela que a OMS disponibiliza no site deles, e existem 17 vacinas já nos ensaios clínicos, né? Mas a da Oxford até agora é a mais avançada. A do Butantan deve começar os estudos no mês que vem, né? Até em agosto. Também tem uma perspectiva rápida, são princípios diferentes, né? Uma é com um vírus híbrido, né? Um vírus atenuado, e a outra é só partículas do vírus, né? Então não tem o risco de infectar. E uma outra dúvida de uma ouvinte é se a vacina da Covid-19, né, uma das duas, ou a da Sinovac ou a da Oxford, ela pode ter algum efeito colateral no corpo da pessoa que, né, for o voluntário que vai testar essa vacina. Bom, qualquer vacina, qualquer medicamento, qualquer intervenção, ela pode ter efeitos colaterais, né? É por isso que são importantes fazer os ensaios clínicos que em condições controladas, né, para a gente saber o que acontece. A maioria das vacinas vai ter pelo menos algum efeito leve, geralmente, pode ter algum mal-estar, a dor no local de aplicação. Nos estudos de fase 2 das 2 vacinas, não houve evidência de que elas causam efeitos graves. Mas o número maior de pacientes tem que ser testado para a gente ter uma conclusão mais definitiva. Um ouvinte perguntou se existe alguma previsão em relação ao custo da vacina. A gente já tem esse dado? Olha, a gente não tem o dado ainda em relação ao custo da vacina, não existe nenhum estudo, né? Mas o que se espera em relação às 2 vacinas, tanto da Sinovac com o Instituto Butantan, quanto a de Oxford com biomanguinhos da Fiocruz,
são instituições públicas, né, que produzem vacinas para o sistema de saúde público, para o SUS, né? Então não se espera que quem for utilizar vai ter qualquer gasto para receber a vacina, né? E no caso de possíveis produtos comerciais, de indústrias farmacêuticas, né, que tenham como finalidade o mercado privado, a gente ainda não tem nenhum produto com essas características no nosso cenário brasileiro, né, e não se sabe quanto custaria para alguém que quisesse comprar, né? A gente espera que a oportunidade de ser vacinado seja para todas as pessoas igual, né, e focando em quem mais precisa. Vou até pegar o gancho. A última pergunta é justamente uma grande dúvida que já foi perguntada por vários ouvintes da Lupa, que é quando vamos ter uma vacina, né, pronta para ser produzida e distribuída em massa para a população. A gente tem alguma previsão? Ainda vai ser esse ano? O que é mais provável é que a gente vai ter os estudos, estão acontecendo durante esse ano, né? Então esse ano provavelmente não vai ter nenhuma vacina pronta para uso mais generalizado na população. Vai ser focado nos ensaios clínicos para a gente saber se elas funcionam e se elas são seguras. Elas funcionando e sendo seguras, a gente pode ter um otimismo que a partir do meio do ano que vem já esteja disponível para grupos selecionados, provavelmente profissionais de saúde, grupos de risco, né, numa maneira otimista, mas isso pode ainda demorar mais de um ano e meio, 2 anos para isso conseguir, que comparado com outras vacinas, é extremamente rápido em termos de desenvolvimento e acesso para a população. Conversei essa semana com o infectologista André Siqueira. Ele é pesquisador da Fiocruz e faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Essa semana tiramos algumas dúvidas sobre as vacinas da Covid-19. Segundo a OMS, existe mais de 140 vacinas sendo desenvolvidas ao redor do mundo para tentar combater esse vírus, sendo que 17 estão na fase, né, de ensaios clínicos. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema ou qualquer outra coisa, qualquer outro tema, basta mandar para o Instagram da Lupa, a gente está de olho e podemos selecionar uma das suas perguntas para responder no próximo episódio do Verifica. Muito bom, Nath, muito obrigada. Agradeço também ao infectologista André Siqueira pelos esclarecimentos e lembro a você que nos ouve que toda semana a gente traz aqui no Verifica essa conversa, né, com alguém da área da saúde que pode tirar as dúvidas de quem acompanha o trabalho da Lupa, de quem acompanha também o Verifica, respondendo os nossos ouvintes, os nossos leitores. Então, se você tem uma dúvida, manda pra gente a sua pergunta lá no lupa@lupa.news ou entra lá no nosso Instagram e também manda por lá, que a gente está sempre recolhendo para passar para a Natália para esclarecer com os nossos especialistas, né, Gil? É isso aí. E na próxima semana, a Natália Afonso nos brindará com mais um papo que nos ajuda aí a clarear as coisas e atenuar aí a desinformação a respeito dessa crise. Bom, falando nisso, tá na hora da boa notícia da semana, né, Nath? E a novidade dessa semana é mais um exemplo inspirador da mobilização popular no meio dessa pandemia e também, particularmente, um exemplo de força feminina, né? Super importante. 2 moradoras da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, criaram no Instagram um diário virtual da pandemia lá na comunidade, que tem mais de 150 mil habitantes, né, Gil? É uma pequena cidade mesmo, né? É sim, muito legal, sabe? Chama-se Varal de Emoções. O diário reúne histórias e personagens relacionados ao cotidiano da pandemia lá na favela. Mostra como a criatividade, a consciência comunitária e a tecnologia digital são grandes aliadas aí na cidadania. E a cidadania hoje vira um fiel da balança aí no combate ao coronavírus, né, Gil? Esse diário que as meninas criaram aí expõe, por exemplo, o apelo de uma moradora para resolver a frequente falta d'água ali na Rocinha, né? Ela resume bem a aflição comunitária aí que a gente vê diante do óbvio, né? O texto diz o seguinte: se a primeira prevenção é você lavar as mãos numa comunidade sem água, fica um pouco complicado, né? Pois é, a gente replica aqui essa pergunta, né, esse apelo, digamos assim, às autoridades públicas. Porque o combate a essa pandemia e qualquer outra crise sanitária, aliás, exige também um dever de casa, né, negligenciado por sucessivos governos, que é o de melhorar as condições de saneamento da população. Mais de 100 milhões de brasileiros vivem, ou melhor, sobrevivem,
sem acesso à água potável e sem tratamento decente de esgoto. É claro, é óbvio que isso se reflete na quantidade de contágios e mortes por Covid-19 e nas camadas mais atingidas. Obviamente também sempre as mais pobres, com as piores condições sanitárias, com a saúde mais frágil. É perfeito isso, Gil. A gente espera que ao menos parte, né, da dívida sanitária aí que existe com a população brasileira comece logo a ser quitada, né? Certamente iniciativas como o Varal de Emoções, criado aí por essas duas moradoras da Rocinha, podem ajudar nesse sentido, né? Assim, a gente acabou levando um pouco para um retrato aí da realidade que é dura, né? Mas esse Instagram, essa conta no Instagram aí, Varal de Emoções, ela expõe essa linha tênue entre o que são as boas ações que acontecem ali e como essa comunidade se fortalece dentro de si mesma, né? Porque é a única maneira que tem dentro da realidade que se vive, né? Pois é, né? Na falta de apoio público, na falta de apoio público, né? É a maneira que eles encontraram de comunitariamente se ajudar. É isso aí, é isso mesmo. Agora, olha só, eu quero abrir aqui, aproveitando que a gente está falando de coisa boa, abrir o parênteses para as nossas dicas da semana. Vai lá. Passar pela pandemia sem matar alguém. Basicamente isso, digamos assim. Vamos espairecer, né? Porque tem uma hora que fica complicado, a vida é dura, e aí aquela coisa de ficar, especialmente, se você ainda mora numa casa, com quintal e tal, já é complicado. Mas enfim, você tem ali um quintal onde as crianças podem brincar. Agora você está num apartamento pequeno, aí as coisas ficam mais complicadas ainda. Como é que a gente passa por isso sem enlouquecer? Eu selecionei aqui para vocês um livro e uma série no Netflix. O livro eu selecionei porque a gente está aqui falando de desinformação e, obviamente, eu tenho a impressão de que todo mundo que ouve a gente está preocupado com esse fenômeno, né? Então, para a gente entender um pouco melhor esse fenômeno, eu selecionei um livro que se chama Pós-Verdade, : A Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News, tá? Ele foi escrito por um jornalista britânico chamado Matthew D'Ancona, tá? A gente vai depois botar o link para vocês, certo? E ele faz um estudo sobre pós-verdade, à luz, obviamente, aí de fatos mais recentes como o Trump, o Brexit e tal. Ele consegue contextualizar muito bem aí o fenômeno da desinformação ao longo do tempo. Fala um pouquinho sobre como é que ele nasceu. Fala um pouquinho sobre desonestidade dos políticos e a evolução disso, da época analógica e a época digital, né? E principalmente como é que o público reage a tudo isso, né? A questão dos algoritmos, a questão de como é que é plantada uma desinformação, o que faz uma pessoa compartilhar uma mentira que é falsa, tanto do ponto de vista do desconhecimento, mas também do ponto de vista da pessoa que sabe que aquilo ali é falso e, no entanto, compartilha de qualquer maneira, né? Os mecanismos psicológicos que estão por trás disso. Então, é um livro muito, muito, muito interessante, escrito recentemente, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que ele, se não me engano, é de 2018, certo? Então já vem com uma bagagem boa aí do que a gente tá vivendo, né? Exato. Então, assim, fica aí, então, ela é da editora Faro Editorial, tá? Já traduzido para português e tal. Deixa eu engatar nessa tua dica. Eu não sei se eu já falei aqui, mas é um documentário da HBO que chama Depois da Verdade. Tem um pouco de BuzzFeed News e outros veículos americanos. E esse documentário, ele fala um pouco da eleição do Trump, ele fala um pouco de como a desinformação se processou lá naquele período nos Estados Unidos, mas ele traz um relato muito detalhado e muito impressionante do Pizzagate, que é aquele caso em que se cunhou, a partir da briga entre republicanos e democratas na eleição de 2016, se cunhou o boato em fóruns de discussão de que existia uma pizzaria em Washington onde aconteciam casos de pedofilia e tráfico de crianças e etc. E aí um dia um cara saiu da Carolina do Norte, se não me engano,
e entrou com uma arma nessa pizzaria para salvar as crianças que supostamente estavam lá sendo vítimas de pedofilia e de tráfico. Então, é muito impressionante como esse caso surgiu, e esse documentário, que, né, também é sobre esse tema aí da desinformação, eu acho que é obrigatório para quem pesquisa, para quem se interessa pelo tema, tipo Privacidade Hackeada, que também é obrigatório e que é da Netflix, né? Então, já que estamos falando de desinformação, deixo também essas 2 dicas aí, Privacidade Hackeada, da Netflix, e After Truth, que é Depois da Verdade, que é da HBO. E a outra dica, legal. Gil? A outra dica é para você tombar de rir, gente, porque a gente também não pode ficar nesse papo cabeça o tempo todo, tem uma hora que tem que dar uma relaxada mesmo. Então eu tô recomendando aqui a 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Eu achei que era! Que já está disponível no Netflix inteira, inclusive a versão dela, o braço dela, digamos assim, que se chama Untucked também, que é quando as drags vão lá para trás dos bastidores para ficar discutindo enquanto os jurados deliberam na frente. Bom, quem conhece o programa já sabe do que se trata. Quem não conhece precisa ter aí uma primeira experiência com ele, porque é muito interessante. Ele fala sobre transformação individual. As histórias das drags são muito tocantes, alguma, e é tudo muito engraçado, porque é uma tentativa muito louca de uma derrubar a outra para poder chegar na coroa, né, que vai eleger a rainha, né, da temporada, e é muito divertido, gente. Uma série que tem 12 temporadas, né? Não tem como ser assim tão... Não tem como ser ruim, né? Não tem como ser ruim, gente. É divertidíssimo. Divertidíssimo. Tal. E eu sugiro a vocês... Esse ano, então, foi marcado por uma polêmica, porque uma das competidoras depois foi denunciada por assédio. Então, ela foi retirada, depois de tudo gravado, ela foi retirada da final. Então, tudo é muito divertido, gente. Tem uma camada de veneno que é muito boa, muito divertido. Então, RuPaul's Drag Race... 12ª temporada na Netflix. Muito legal, muito legal. Tá, chega, não vou me estender, né? Vamos encerrar? Deu, né? Já falamos bastante. Bom, então na semana que vem a gente volta, né? Nessa cruzada aí contra a desinformação, esclarecendo mais boatos, trazendo mais informações, tentando ser um pouco mais leve aí para você atravessar essa pandemia com um pouco mais de serenidade, eu diria, né? E também tendo a informação correta e verificada do seu lado, né? Sendo nosso aliado nesse combate à desinformação, né, Gil? É isso aí, gente. E eu lembro que para você acompanhar as informações verificadas pela Lupa, é só seguir a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também ficar de olho no www.lupa.news. Se você tem uma sugestão de checagem, escreve pra gente no lupa@lupa.news, e se você gostou desse episódio, avalia no seu player de podcast favorito, tá? O Verifica tem produção e reportagem da equipe da Agência Lupa, e o roteiro e a edição são do Colmeia Podcast. Na próxima semana a gente tá de volta, e você fique bem, fique em casa. Um beijo. Tchau. Boa semana para vocês, até semana que vem. Fiquem bem, fiquem em casa, como disse a querida Nath. Beijo. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.